Olá, pessoal do Super A Prova, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia, com um tema muito especial e muito interessante, que é falar justamente sobre a questão da ciência e da política no período medieval. E de uma forma mais contextualizada, iremos tratar sobre a ciência e a política na Idade Média a partir de dois grandes representantes do pensamento medieval: Santo Agostinho, com o pensamento da patrística, e Tomás de Aquino, com o pensamento da escolástica. Desta forma, o objetivo da nossa aula nada mais vai ser do que contextualizar e problematizar conceitualmente elementos basilares em torno da compreensão medieval, em torno da política e da ciência. Portanto, a partir do referencial desses dois autores, iremos tratar de política e ciência no contexto medieval. Falar de política e de ciência no contexto medieval leva a nos entender que muitas das vezes compreendemos o período medieval vinculado apenas às questões discursivas entre as relações entre fé e razão. No entanto, a produção científica e a forma de entender e lidar com as questões políticas também fazem parte do período em questão. E aí perceba, o período medieval ele não está voltado apenas na necessidade de justificar elementos da fé a partir de uma filosofia grega, mas a gente vê a grande contribuição dos pensadores medievais em torno da ciência e principalmente, com o foco da nossa aula de hoje, em torno de questões da política. E em relação, então, a essa questão da política no contexto medieval, nós temos os dois grandes autores. De um lado, Agostinho de Hipona, e do outro, Tomás de Aquino. Quais são os dois pontos fundamentais que estruturam a perspectiva política de Agostinho de Hipona? Primeiro ponto está relacionado à questão da cidade dos homens, está vinculado à questão do mundo do pecado, do mundo sensível. Por outro lado, a temática em Agostinho a respeito da política vincula-se também à questão da cidade de Deus. E o que é a cidade de Deus? Lugar onde reina a paz e a justiça, tendo seus moradores encontrado a certeza da fé na busca pela salvação da alma. Assim, o segredo da existência e a grande questão da organização política em torno da cidade dos homens está justamente buscar se espelhar na questão da cidade divina, na vontade de Deus. Em outra partida, nós temos a perspectiva do Tomás de Aquino, herdeiro do pensamento aristotélico. Os dois pontos fundamentais que giram em torno da política tomista nada mais vai ser do que, primeiro, o rei. Em Tomás, ele personifica essa necessidade de se objetivarem diretamente os reinos humanos no caminho para o exercício da fé. O segundo ponto fundamental adentra ainda o sinuoso caminho aberto por Aristóteles em torno da importância de que o governante seja apenas um. O que a gente percebe a partir da relação entre o pensamento agostiniano e o pensamento tomista? É que tanto o sistema filosófico de Agostinho quanto de Tomás instrumentalizam o tema da política a fim de o tornar coerente com o exercício do poder temporal dos monarcas que estejam diretamente vinculados ao poder atemporal representado pelos princípios do catolicismo. Percebe o que há de ponto em comum nos dois é o fato de que as virtudes divinas, a questão da vontade de Deus deve ser o norte, a orientação para que o monarca possa exercer a política. Então a gente percebe a relação bem próxima, uma relação íntima entre a monarquia, um poder temporal, com a questão da igreja, a grande representante do poder atemporal, aquela que fala em nome de Deus. Como um reforço da teoria a respeito dessa questão, há uma sugestão bem bacana, uma produção cinematográfica do filme O Físico, de 2013. Esse filme ele é muito bacana porque ele vai justamente tematizar algumas questões relevantes acerca da política medieval e também acerca da questão científica. Essa questão científica, inclusive, pode ser um pouco abordada, mais aprofundada em nosso material didático a respeito da questão da política e da ciência no contexto medieval.
Eu espero que todos tenham gostado da nossa aula. Nos encontramos em breve para a resolução do exercício a respeito dessa temática. Um abraço a todos e até!